Olá, meu nome é Antônio Camilo Leles. Eu sou do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. Eu vou falar aqui da hipnose e da auto-hipnose por indução sugestiva e por indução eletromagnética. Mas antes, eu gostaria de falar aqui de um nome, Osmar Andrade Faria, médico, hipnotizador, autor do livro O que é Parapsicologia e do livro O que é Hipnose. Muitas vezes eu sigo alguns dos seus raciocínios, porque eles são muito pertinentes. Ele dizia: a hipnose é jamais contestada quanto à sua autenticidade, porém jamais compreendida quanto ao seu mecanismo. Mas eu vou tentar aqui descrever o mecanismo da hipnose. Hipnose é sugestão? Claro que é. E sugestão, o que é? Uma palavra pensada ou dita por outrem pode perfeitamente configurar uma excitação sensorial real, substituí-la, fazendo-lhe, às vezes, agir como se fosse aquele estímulo real. Uma imagem é sinalizada a partir de uma palavra. E na resposta correlata à palavra sugerida, aí está a sugestão. Se, porém, ao invés da palavra ouvida, o ponto inicial do circuito é um pensamento intrínseco do próprio indivíduo, configura-se com facilidade a autossugestão. A hipnose é um estado artificialmente induzido. A hipnose é mais auto-hipnose do que heterohipnose. Daí o dizer que o indivíduo hipnotiza-se a si mesmo, valendo o hipnotizador como um condutor. Um espaço se estrutura de forma diferente se eu o percorro como faminto, como agente, como paciente. E assim, o paciente, ao se deparar com o agente, já está praticamente hipnotizada. Está precisando só do toque final. Durma e ele dorme. Isso em muitos casos. Pronto. Mas tem aqueles que se encontram mais refratários. Para aqueles mais refratários, o agente vai ter que usar de outros meios. Como? Uma engenhosa insinuação subconsciente que consista na apresentação de frases relâmpagos, proferindo a intervalos regulares uma série de frases curtas e que a duração seja de décimos de segundos, tão rápida que não prejudique a sequência da insinuação. A força da repetição vai criando a interferência num ato essencial por um outro acidental, produzido pelo mecanismo desse efeito confuso,
o paciente, não se dando mais conscientemente conta do que ouve nem do que vê, toda essa insinuação imperceptível à noção consciente dirige-se ao subconsciente, tal como procede o seu operador. E está aí a hipnose. A pessoa está hipnotizada. Agora, tem aquele outro tipo de hipnose, a auto-hipnose, que também feita por autoindução, mas sugestiva. Essa. Uma pessoa bem sensitiva, bem treinada, assim como os iogues, os monges, pode invocar uma personagem em si mesma, criar essa personagem e incorporar essa personagem em si. Isso tem acontecido. E então vai o quê? Invocar almas do outro mundo, espírito desse ou daquele. Tem um caso que é conhecido de uma pessoa que incorporava o espírito de um preto velho da senzala rebelde em si. E essa pessoa mudava de cor. De que forma? Essa pessoa vai se concentrar, vai exercer uma pressão muito forte entre a nuca e a carótida e vai provocar uma meia isquemia cerebral. E em seguida, passando por uma palidez um tanto quanto cadavérica e uma rigidez um tanto quanto cataléptica. E assim vai passando pelo movimento de cromatófaro na epiderme e derme por influência nervosa e hormonal. O que é isso? Mimetismo. A pessoa se mimetizou naquela personagem que ela incorporou. Está aí. Logicamente haverá uma digressão para um outro plano, mais do subconsciente. E lá essa pessoa dá o comando, diz o que quer dizer, faz o que quer, porque estão também com a mímese, que é a imitação disso, daquilo. E a pessoa faz isso. Invoca esse espírito em si mesma. E está aí. Isso é auto-hipnose. Mas agora vamos para a hipnose e a auto-hipnose por indução eletromagnética. O corpo humano pode ser considerado como uma máquina elétrica. O nosso corpo é produtor e condutor de eletricidade. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade. Carga elétrica é uma propriedade da matéria, relacionada à sua estrutura atômica. No núcleo do átomo, os prótons com carga elétrica positiva, os nêutrons com carga elétrica neutra e ao redor do núcleo os elétrons com carga elétrica negativa. Veja bem, é uma propriedade da matéria e esse corpo está sujeito a essas forças elétricas. Mas o que é essa corrente elétrica? Como é que essa corrente elétrica é gerada dentro do nosso corpo? Todos os elementos do nosso corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio e zinco, passam por uma reação química que causa a separação dos seus átomos, formando o que conhecemos por íons, que são partículas eletricamente carregadas. Os fluidos do nosso corpo são repletos desses íons.
Os que têm carga oposta se atraem, e os que possuem carga igual se repelem. E quando circula pelo nosso corpo, gera uma corrente elétrica. Essa corrente tem potência muito baixa, aproximadamente 70 milivolts. Como termo de comparação, uma pilha AA comum tem 1.500 milivolts. Mas a bioeletricidade do corpo é fundamental para o seu funcionamento, já que é através desses sinais elétricos que as diferentes partes do corpo se comunicam. Como vemos, a rede bioelétrica funciona sob os mesmos princípios fundamentais de qualquer circuito elétrico, lei de Ohm, estabelecendo a tensão pela corrente multiplicada pela resistência. Existe uma relação entre carga elétrica e energia elétrica. Uma carga elétrica num campo elétrico possui energia elétrica. E essa carga elétrica pode transferir sua energia elétrica para um outro corpo. E assim, um corpo eletricamente neutro pode adquirir uma carga elétrica pela simples aproximação de um outro eletrizado. Método esse chamado carga por indução. Nesse caso, o corpo adquire essa carga sem que haja perda ou recebimento de elétrons. Na realidade, essa carga é temporária e só existe quando o corpo provocador do fenômeno, chamado indutor, é aproximado do corpo que está adquirindo a carga, chamado induzido. Pois trata-se de uma distribuição irregular dos elétrons livres do corpo. E assim, um corpo A, hipnotizador, eletrizado negativamente, se aproxima do corpo B neutro, o paciente, os elétrons livres deste se deslocam para a parte do corpo mais distante de A. Como resultado, o corpo B apresenta duas regiões em situações elétricas diferentes. Uma com excesso de elétrons, a mais distante de A. Outra com falta de elétrons, a mais próxima de A. E os elétrons livres do corpo B voltam a se distribuir normalmente assim que o corpo A indutor é afastado. E a distribuição de carga no corpo B induzido é oposta quando o corpo com carga positiva é aproximado do corpo neutro. E agora, veja a ligação. Se F1 é mais que F2, a resultante da força do corpo A é para a direita. Se F3 é mais que F4, a resultante da força do corpo B é para a esquerda e agora rola uma atração entre os dois. E assim, mais se conduz quem se deixa conduzir. Quem é que se deixa conduzir ou já está conduzido? O paciente. E está aí a indução eletromagnética, que é uma hipnose eletromagnética. Agora, também tem a autoindução eletromagnética. Digamos que um corpo ele pode adquirir uma carga elétrica maior ou menor, dependendo de suas características físicas. Digamos
que esse corpo pode ter uma autoindução de Wenri quando é capaz de provocar em si mesmo essa força eletromotora de 1 volts, sempre que for seguido por uma corrente que varie na razão de 1 ampere, está aí a autoindução eletromagnética e a auto-hipnose. Esta é a auto-hipnose eletromagnética e a hipnose eletromagnética, como a auto-hipnose sugestiva e a hipnose sugestiva. E aqui está a hipnose. Esse é o verdadeiro mecanismo da hipnose que nunca foi demonstrado por ninguém.